Na minha simples visão, lógico, amadura, nada de profissional aqui, até porque esses profissionais são muito chatos na questão de explicação. Não é esse jogador cone que vocês falam e o porquê que Arrascaeta hoje é o privilegiado de Felipe Luiz dentro de campo, tá? São jogadores que não te entregam gols, entregam intensidade, mas não te entregam gols. E eu vou te mostrar o porquê que Bruno Henrique hoje não te entrega gols. Não é porque Bruno Henrique é ruim ou porque Bruno Henrique é péssimo na posição de camisa 9. Isso é ridículo, tá? Isso é ridículo. E por isso que, sendo Plata, sendo Bruno Henrique, não vai entregar gols ao Flamengo. E se você tem um camisa 9, seja ele qual for, que não te entrega gols, qual o sentido de você ter um camisa 9? Qual o sentido de você ter um cara que treina a vida toda para fazer gols? Você pega outros jogadores que têm essa intensidade hoje na América do Sul, eu não vou falar nomes aqui, mas que a mídia tá, né? A melhor temporada do cara foi 17 gols. 17 gols na melhor temporada do cara. Pedro no banco faz 20. Ele fala assim, eu vou jogar nesse time aqui. Então não é o modelo de jogo, o jogador pro modelo de jogo. O treinador tem que fazer um modelo de jogo para esse jogador. E quando o Pedro voltar, o treinador vai fazer um modelo de jogo pro Pedro. O time vai se adaptar ao Pedro. Não tenha dúvida que é o melhor 9 do Brasil e nós vamos nos adaptar para ele. E meu professor é um ex-jornalista da Globo que largou tudo para viver de notícias do YouTube. E assim como ele me ensinou, você também vai aprender a lucrar com notícias fazendo um vídeo simples como esse. Clica no link que deixei na descrição, pois o vídeo dele falando sobre pode desaparecer a qualquer momento. Eu vou tentar tirar da sua cabeça que Pedro não se movimenta dentro de campo. Que Pedro é um cone. Isso não existe, tá? Eu vou te provar que Felipe Luiz montou o esquema do Flamengo para jogar em torno de Arrascaeta. Ele escolheu Arrascaeta ao invés de Pedro. Não tem nada de errado em cima disso. Porém, é inadmissível ter a suposição que Pedro pode estar de saída do Flamengo, que a diretoria quer vender Pedro, porque ele não está dando certo hoje com Felipe Luiz, tá? Ah, tu tá querendo colocar jogador acima do time. Não. E por que colocar o técnico? Quem te garante que Felipe Luiz vai ficar no Flamengo na próxima temporada ou mais 3 temporadas pra frente? Quem te garante isso? Se o próximo técnico vir precisar de um centroavante, hoje no Brasil, a nível Brasil, o Flamengo não conseguiria encontrar um jogador tão técnico, tão bom dentro da área como o Pedro. Como também não encontraria um jogador tão técnico para jogar ali na área que a Arrascaeta joga, que a Arrascaeta atua. São dois jogadores que para mim são indiscutíveis, são dois jogadores que para mim não se tocam, porque tecnicamente são jogadores muito habilidosos, são jogadores muito técnicos, que não se encontra hoje a nível sul-americano, cara, pra trazer pra jogar aqui. Não encontra nenhum jogador que tenha o nível que esses caras têm, que tá jogando lá na Europa, vai vir jogar aqui no Brasil, só quando tiver seus 30 e tantos anos, entendeu? Então Pedro não está dando certo hoje. Felipe Luiz sai, próxima temporada, aí vai vir um técnico que vai jogar com mais intensidade, vai vir um técnico que vai jogar com intensidade, que vai manter a intensidade. Jorge Jesus jogava com bastante intensidade, e Jorge Jesus sempre preferiu o quê? Um centroavante pesadão, um centroavante lá de área. Quando o Jorge Jesus chegou no Flamengo, ele adaptou o Gabriel, mas na última temporada dele, que ele tava aqui agora com o Al Hilal, quem era o centroavante dele? Era um cara magro, era um cara de movimentação, era um cara de dentro da área. E ele deixava de jogar com intensidade. Então, assim, são dois jogadores que não se mexem, tá? Deixa Pedro lá no banco, quietinho, entrando uma vez ou outra. Depois ele vai ter as oportunidades dele e vai jogar, beleza? Agora, vou mostrar pra vocês aqui. Mauro Sérgio chegou com essa notícia, tá? E aí, o que acontece? O Flamengo foi lá, emitiu uma nota e desmentiu. Só que eu acredito em Mauro César, cara, sendo bem sincero. Por quê? O Flamengo, ele vai fazer isso. O Flamengo, deixa eu colocar aqui a câmera pra vocês. O Flamengo, ele vai fazer isso. Quando o Gerson tinha proposta de Gerson, as primeiras propostas, o Flamengo foi lá, emitiu nota e disse que não tinha. Quando o Flamengo quis contratar Carrascal, o Flamengo disse que não tinha. Boto disse que ninguém sabia com quem tava negociando. E o que aconteceu? O Flamengo foi lá e tá fechando com Carrascal agora. Gerson saiu, né? E assim por diante. E aí ele rebateu aqui a nota que o Flamengo colocou e botou, ó, patético, tentando desmentir a informação que eu trouxe hoje. Jornalista não revela a fonte, mas está registrado no WhatsApp o diálogo com o clube, por intermédio de pessoas importantes em sua estrutura. Admitir que negociaria o atacante Pedro se a proposta for aceitável, se a proposta aceitável for apresentada. E a fonte sabe disso. Aí o que ele fez? Ele pegou e colocou aqui, ó. Ele colocou o print provando que realmente teve uma conversa, só que não revela a fonte, lógico, né? Questão de profissionalismo também. Ok, o atacante entraria no alvo em desistência e por quanto o Flamengo aceitaria vender Pedro. Aí aqui ele tá falando de outro assunto, chega aqui na próxima, ó. E o Pedro seria negociável? Ele bota aqui, ó. Se houver
estiver interessados no Pedro, aí vai. Aqui, ó. Acho que encaixaria bem no time e outro centroavante, mas tendo o Pedro não faz sentido. Salário alto, por questão de salário e por gestão. Só se o Pedro saísse, e na minha opinião e na minha percepção é que no dia de hoje o valor de mercado de Pedro é muito baixo. Então, resumindo, não valeria, pensando em dinheiro, em money, não valeria a pena vender Pedro agora, tá? Segundo essa fonte. E aí agora venho pra vocês o porquê Pedro não está dando certo no Flamengo. Na minha simples visão, lógico, amadura, nada de profissional aqui, até porque esses profissionais são muito chatos na questão de explicação e tal. O Felipe Luiz, ele disse, como vocês viram o vídeo inicial, que montaria o time em torno do Pedro quando o Pedro voltasse. E isso nunca aconteceu. Inclusive, quando o Pedro tá dentro de campo, o time não joga para Pedro. O time não procura o Pedro dentro de campo. Ah, porque Pedro se movimenta pouco, porque Pedro é um cão na frente. Mentira, tá? Mentira. Se você assiste aos mesmos jogos que eu, você vai perceber que muitas das vezes Pedro é opção de passe, e os jogadores, eles procuram sempre abrir a jogada, que seja pro lateral, que seja pro atacante que tá aberto. Raramente eles procuram Pedro. Por que isso? O Flamengo de Felipe Luiz, ele montou a estratégia para jogar em torno de Arrascaeta. Se tem um jogador que era para ser ou Pedro ou Arrascaeta, que era para ter essa certa molezinha dentro de campo, que são jogadores que não têm a intensidade que o Felipe Luiz propõe, ele escolheu o Arrascaeta. Simples assim. Mas não quer dizer que o Pedro não dê certo no Flamengo. Não se pode cogitar a possibilidade de vender Pedro. É inadmissível. E agora vamos aos fatos. E eu vou provar para você aqui agora que Pedro não é esse jogador cone que vocês falam, e o porquê que Arrascaeta hoje é o privilegiado de Felipe Luiz dentro de campo, tá? Primeiro eu vou comparar Pedro aqui, não em questão de habilidade, né, do tipo, mas com um jogador que para mim, desde quando eu comecei a assistir futebol, tá? Desde quando eu me conheço como gente, para mim é um dos melhores, se não o melhor atacante que eu já vi, tá? Que eu assisto futebol agora no presente, tá? E vejo que é Harry Kane, porque é um jogador completaço, completo. Para mim é um atacante completo, tá? Finaliza com a esquerda, finaliza com a direita, a média, a longa distância, curtos espaços, entendeu? Se tiver pressionado, consegue finalizar, finaliza de cabeça, do jeito que a bola finaliza. Pedro também tem essas características. Querendo ou não, o Pedro tem essas características, tá? É um jogador que finaliza com pouco espaço, com curto espaço. É um jogador que consegue dar um toquinho a mais para poder tirar da marcação para poder finalizar. É um jogador fantástico dentro da área. Vamos lá. Todo mundo fala que Harry Kane ajuda demais o time sem a bola, que é um cara que se movimenta, que é um cara que... Não é tanto assim, tá? Não é tanto assim. Por quê? Se tem uma coisa que todo centroavante, ele é melhor do que qualquer outro jogador que tá dentro de campo, é a questão do posicionamento dentro da área. Eles são os melhores, porque os caras treinam a vida deles para isso. Se você tira um centroavante, um camisa 9 e coloca ele muito distante da área, ele vai perder o posicionamento. Ele não vai estar lá na área. Ele vai se posicionar mal dentro da área. Então ele não vai te entregar gol. É só vocês observarem a situação hoje de Felipe Luiz. Você pode colocar hoje qualquer centroavante com o Felipe Luiz. Ele não vai te entregar mais de 15 gols por temporada. Vai ser muito difícil isso acontecer. É só vocês verem a situação de Plata e vocês verem a situação de Bruno Henrique hoje. São jogadores que não te entregam gols. Entregam intensidade, mas não te entregam gols. E eu vou te mostrar o porquê que Bruno Henrique hoje não te entrega gols. Não é porque Bruno Henrique é ruim ou porque Bruno Henrique é péssimo na posição de camisa 9. Não é nada disso. Eu vou te provar o porquê. Vamos pegar aqui o mapa de calor de Harry Kane, tá? Eu vou pegar aqui o da 2025. Eu vou pegar aqui o do campeonato alemão, tá? Olha o mapa de calor desse cara, mano. Dentro da área, correto? E à frente da área. Olha onde tá mais vermelho aqui. Onde é que ele fica mais? À frente da área. Se você pegar uma linha e esticar aqui, ó, você vai ver que ele não vai tanto para o meio de campo, tá? É lógico que vai ter essa parte aqui, porque é quando o adversário está atacando, é lógico que ele não vai ficar isolado aqui na frente, ele vai ter que descer um pouco pro meio de campo, correto? Mas só que você vê que o mapa de calor dele é aqui, ó, à frente da área, cara, tá? À frente da área. Não é esse cara de uma movimentação extensa como todo mundo fala que é. A movimentação do atacante, ele precisa ser dessa forma aqui. Se quer a intensidade de Pedro, por exemplo, ou de Bruno Henrique, ou de Plata, que procure uma intensidade à frente da área, como tá aqui, ó, pro lado esquerdo, pro lado direito, mas precisa ser na frente da área e não no meio de campo. Não faz sentido tá no meio de campo. Vou provar pra vocês porque não faz sentido atacante, seja ele qual for, tá vindo buscar a bola no meio de campo quando o time tá atacando. Não existe, tá? Não existe isso. Se for assim,
assim um atacante não vai fazer gol, cara. Não existe. Eu vou pegar aqui, ó, o Pedro, tá? Peguei aqui, lógico, a temporada de 2024, que era a temporada que ele tava bem, né? Fazendo gol. Olha esse mapa de calor de Pedro. Aí você fala que Pedro não se movimenta, tá? 19 jogos como titular. Pedro pisou mais no meio do campo aqui do que Harry Kane, cara. Olha pra isso aqui. Pedro pisou mais no meio de campo, na bolinha aqui, ó, tá vendo? Do que Harry Kane. Ah, Pedro não se movimenta. Mentira. Tá aqui. Mentira, cara. É lógico que ele precisa se movimentar mais perto da área, como tá aqui, ó. Inclusive, tem muitos pontos fortes dele, né? Tá mais alaranjado, não tá aquele vermelhão, mas tá mais alaranjado. Muito distante da área. Muito distante da área. Então, você dizer que Pedro não se movimenta, que Pedro é um cone, isso é ridículo. É muito ridículo. Inclusive, ele está se movimentando muito mais do que o Harry Kane, se você for observar, em questão de distância da área, tá? Em questão de distância da área. Olha aqui, ó. Nessa zona do campo aqui, ó. Ó, tá vendo, ó? Ó, se você analisar nessa zona do campo, ó, Pedro pisou mais do que Harry Kane, cara, ó. Vamos agora à diferença, o porquê que tá favorecendo a Arrascaeta, tá? E aí, vem um caso que, cara, muita gente não vai concordar comigo. Uma das situações do Flamengo ter perdido para o Bahia, lógico, além dos erros, mas pra mim, cara, ficou nítido desde o jogo contra o Chelsea, foi a Arrascaeta, a escalação de Arrascaeta, tá? Eu não tô tentando queimar o jogador, nada disso. Pra mim, a Arrascaeta é indiscutível aqui na América do Sul. Indiscutível, tá? No Flamengo, então, indiscutível. Porém, não por ser só um jogo de intensidade, mas uma questão física, de contato, tá? Ele é muito fraco nessa questão do contato. E os europeus, ele tem um porém que poucas pessoas percebem isso, tá? E olha que eu sou um cara amador, e eu faço essas análises durante o jogo ali, eu vou vendo. Eles têm muito contato em cima, pra depois ter um contato embaixo. E no Brasil, não. Aqui no Brasil, o contato é muito mais embaixo. Ou você derruba o cara pra fazer a falta, ou o toque ali é leve e o cara continua. E na Europa, não, pô. Na Europa, eles chegam muito no ombro, chegam muito nas costas, que é para desequilibrar a pessoa e ele roubar a bola ou tirar a bola, tanto faz, entendeu? Foi no caso do gol que do primeiro gol de Harry Kane, o Arrascaeta perdeu a bola assim, ele chegou empurrando a Arrascaeta atrás assim, colocando a mão, desequilibrou, perdeu o domínio, dificilmente a Arrascaeta, pela habilidade que tem, não conseguiria dominar uma bola daquela ali, a bola escapuliu, ele deu o carrinho, o resto você já sabe. Mas não é esse o caso, tá? O caso é o seguinte, a Arrascaeta hoje ele tá jogando de falso 9, ou segundo atacante, tá? Ele tá de uma certa forma muito mais confortável no campo do que vinha jogando nos anos anteriores. E qual o resultado disso? Contra o Bayern, por exemplo, aconteceu isso aqui, mas não foi só uma vez, aconteceu umas 3 vezes isso aqui. Plata pega a bola, vai fechar 3 jogadores em cima de Plata. Plata com... Olha onde a Arrascaeta tá. Olha a passada de Arrascaeta. Olha a passada de Arrascaeta. Olha a passada dos jogadores do Bayern, cara. Olha a diferença. A diferença você já consegue enxergar aqui. Plata vai, consegue manter a bola. Fechou 3 na frente. Olha esse cara voltando do Bayern aqui. Não dá pra me identificar quem é aqui, mas olha esse cara voltando. Olha onde o cara já tá. Olha a Arrascaeta, onde é que tá. Vocês vão dizer que isso aqui é comum. O correto, se a Arrascaeta está jogando de falso 9 ou segundo atacante, correto é ele chegar aqui para dar o suporte à Plata. Ah, era pro lateral passar. Ah, era para Luiz Araújo passar. Mano, o Luiz Araújo tava batendo um combate lá junto com o Alexandro. A Arrascaeta não tava dando combate lá. O Wesley também tava protegendo. A Arrascaeta não tava. Por isso que, na minha opinião, no primeiro tempo, beleza, ele manteve. Ele viu que ele errou. Qual era o dele? Botar ou o Bruno Henrique para jogar na posição que a Arrascaeta tava, ou o Alisson. Porque nessa situação do campo tem a intensidade que ele tanto quer, tem a velocidade do jogador para dar a opção. E aí agora vem aqui, vamos ao mapa de calor de Arrascaeta. Vamos pegar aqui o Brasileirão, que aqui só foi 3, 4 jogos, sei lá, nem lembro mais, não dá para analisar, né? Olha esse mapa de Arrascaeta de hoje, ou desse ano. Olha o conforto que a Arrascaeta tá tendo dentro de campo. Olha o conforto que a Arrascaeta tá dentro de campo. Tá ficando mais de um lado do campo, à frente da área. Por isso que a Arrascaeta hoje é o artilheiro do time, cara. Ele tá muito confortável hoje, fica só trotando, entendeu? Quando a bola vai, quando o Flamengo ataca, ele vai se posicionar lá na frente da área para receber a bola, para buscar a finalização. Muitas das vezes, ele vai estar lá dentro da área e o Bruno Henrique, que tá jogando de 9, não vai estar. É por isso que hoje ele é o artilheiro. E se você acha isso normal, uma pessoa que não é atacante ser o artilheiro do time, Bruno Henrique, se eu não me engano, tem 7 gols na temporada. A Arrascaeta tá muito distante. Não é normal. Olha a Arrascaeta 2024. Olha a diferença do mapa. Arrascaeta 2023. Olha a diferença do mapa. Porque ele fazia o que um meio de campo ou que um segundo atacante, não sei, deveria fazer. Movimentação. Voltar a marcar quando a bola tá nesse setor do campo. Não vai, mano. Tá confortável aqui, ó. A prova tá aqui, ó.
Ele tá confortável dentro de campo. E assistindo os jogos, você consegue enxergar isso. É um jogador que tá confortável. Tá na maresia. Ah, mas tá entregando um gol, mas tá... E se Pedro tivesse dentro também com esse conforto, se o time, em vez de estar jogando pra Arrascaeta, não tô falando que tá tudo errado, não tô falando isso. Mas, se Pedro tivesse, e o time tivesse jogando pra Pedro, quem você acha que entregaria mais gol? Pedro é um jogador que, jogando no banco, um jogador que jogou no banco, era reserva de Gabriel, entregava 20 gols por temporada, cara. Qual que você prefere? Você prefere um jogador que fica correndo igual um maluco, que é no caso do Bruno Henrique, eu vou provar o porquê isso tá errado, eu vou provar que agora porque tá errado, e que te entregue no máximo estourado 15 gols por temporada, ou você quer um jogador que vai te entregar mais de 25 gols por temporada? Vou ao caso de Bruno Henrique, o porquê esse esquema de camisa 9, não tô falando um esquema em geral, tá? Eu tô falando como o Felipe Luiz trata os 9. O jogador que está na posição de 9, ele não vai te entregar gol. E isso é ridículo, porque a função do camisa 9 é fazer gol. Se você não tem um camisa 9 que faz gol, o time fica totalmente dependendo, no caso, como hoje está dependendo de gols de Arrascaeta. Hoje o Flamengo é dependente de gols de Arrascaeta, entendeu? Quando o Luiz Araújo não consegue finalizar, que assim, inclusive incrível o Luiz Araújo, porque ele tanto volta muito para marcar, como ele tem força ainda para chegar e finalizar lá na frente. Cebolinha, Michael não tem já não tem esse poder de finalização. Então assim, tá dependendo de Arrascaeta. E isso é ruim, é péssimo, porque os atacantes, o camisa 9, ele tá sendo de enfeite praticamente. Vamos aqui, ó, deixa eu ver aqui, Bruno Henrique. Vamos pegar aqui o mapa de calor de Bruno Henrique, aqui foi na Copa, bota aqui, Brasileirão. Olha pra isso aqui, o cara é o titular, tá? É o titular, olha pra essa movimentação. Isso aqui tá ridículo. A movimentação mais forte de Bruno Henrique, ó, olha o tanto que é espalhado no campo. É aqui na lateral, no meio do campo, na outra lateral. Olha a distância da área pra aqui, cara. É ridículo isso aqui. Sabe por quê? Eu vou te explicar agora o porquê. Eu não vou ter imagens aqui, mas você pode pesquisar, você pode pegar e você pode analisar isso dentro do jogo também. Porque eu não vou colocar aqui por questões de direitos autorais. Mas o que adianta o Bruno Henrique chegar aqui nessa zona do meio de campo, fazer a jogada, tá? Fazer a jogada, que é o que o povo tá muito cobrando o Pedro isso. E eu já vi Pedro fazendo isso. Só que o que acontece? Ele faz a jogada aqui, cria a jogada e vamos supor, contra o Los Angeles, se eu não me engano, contra o Los Angeles, teve uma jogada que foi assim, de Bruno Henrique, foi espetacular no meio de campo. Ele deu um chapéu no cara, armou a jogada pro Varela. Varela chegou na linha de fundo, levantou a cabeça, cadê? Tinha ninguém dentro da área. Tinha ninguém dentro da área, cara. O Plata, que tava entrando aqui do lado esquerdo, que tava começando a entrar dentro da área, mas não tinha ninguém. Aí ele foi, abaixou a cabeça, perdeu a bola. O cara deu um carrinho lá, perdeu a bola. E isso acontece muito. Aí eu te pergunto, o que adiantou o Bruno Henrique sair distante da área e ir lá criar a jogada? Se ele não estava dentro da área para finalizar. Se ele não estava dentro da área, aí o adversário pega a bola, retorna. Quem é que tá marcando lá no meio de campo? Porque Luiz Araújo subiu em desespero, Plata subiu em desespero, só que não conseguiram chegar, porque estava distante da área. E porque foi uma jogada rápida que o centroavante que veio criou. Aí quem é que fica para marcar no meio de campo? O cara que menos tem característica de marcação, o centroavante. O Pedro faz isso, só que quando a bola chega lá no atacante ou no lateral, ele não tá dentro da área para finalização. Então não adianta de nada. Ele não vai fazer gol assim. Não adianta ele armar jogada, a não ser que seja uma jogada ensaiada. Eu lembro que agora contra o Atlético Mineiro, no Brasileirão, foi no Brasileirão, que foi no Brasileirão ou foi na Copa do Brasil, não tô lembrando aqui agora, mas que Pedro veio no meio de campo, fez o pivô, dominou a bola e deu um passe por cima assim, lindo, pra Bruno Henrique saiu em velocidade e fez o gol. Foi uma jogada treinada. E isso são ocasiões do jogo, não é toda hora, porque ele puxou a marcação, entendeu? Ele desceu, o zagueiro veio nas costas dele, abriu espaço para Bruno Henrique. Então é algo treinado, não é algo para você para o jogador ficar fazendo dentro de campo. Ai, mas tu falou aí que Harry Kane só se movimenta dentro da área, mas no jogo contra o Flamengo, ele foi lá e deu um carrinho no Ayrton Lucas no campo defensivo, correu atrás de Ayrton Lucas. É isso que nós quer de Pedro. Mano, Harry Kane fez isso porque o jogo tava 4-2. Ayrton Lucas tava atacando. Se o Flamengo faz o gol ali, o Bahia ia pegar pressão, pô. Ele fez isso no final do jogo pra tirar a possibilidade ali de um gol do adversário. Mas se você for observar,
A maioria dos outros minutos, ele ficou na frente da área, esperando a bola, dando movimentação ali, ó, na frente da área. Então, se precisa exigir alguma coisa de Pedro, que seja na frente da área, movimentação pro lado direito, pro lado esquerdo, mas não que ele venha no meio de campo. Isso é ridículo, tá? Isso é ridículo. E por isso que, sendo Plata, sendo Bruno Henrique, não vai entregar gols ao Flamengo. E se você tem um camisa 9, seja ele qual for, que não te entrega gols, qual o sentido de você ter um camisa 9? Qual o sentido de você ter um cara que treina a vida toda para fazer gols? É isso, entendeu? Não criticando diretamente, né, falando que a culpa é de A ou é de B, mas eu acredito que se você tem Pedro e você não tem Arrascaeta, adapta o time para jogar com Pedro. A Arrascaeta saiu, a Arrascaeta não aguenta jogar os 90 minutos de jogo. Isso está mais do que comprovado que a Arrascaeta não aguenta jogar os 90 minutos de jogos. O time precisa jogar, quando o Pedro está dentro de campo, o time precisa jogar para Pedro, não é Pedro que precisa jogar pro time, cara. Isso não existe. Não existe, tá? Então, o time precisa jogar para Pedro e isso não está acontecendo. Como eu já falei, muitas das vezes você vê os jogadores procurando passes aberto, voltando bola para trás do que um passe para Pedro. Tá acontecendo muito isso. Não tô falando aqui que não gostam de Pedro. Então, é treinamento isso aí, é treinamento. É a forma de jogar. Criar jogadas, em vez de tentar criar jogada por dentro, tenta criar mais pelas laterais. Então, assim, é inadmissível essa situação de querer que ter a possibilidade de vender Pedro hoje. É inadmissível, porque Pedro só tem 28 anos, tá? Tem mais umas 3, 4 temporadas aí para jogar, para poder jogar no Flamengo. Eu não consigo nem imaginar você dizer que Pedro, dentro de 4 anos, ele não vai pegar umas 2, 3 temporadas aí que vai te entregar uns 20 gols na temporada. Não tem nem como pensar isso, porque quando o cara era reserva, o cara te entregava isso. Ele pouco entrava e ele te entregou isso. E não foi só uma temporada, entendeu? Você pega outros jogadores que têm essa intensidade hoje na América do Sul, eu não vou falar nomes aqui, mas que a mídia tá, né? A melhor temporada do cara foi 17 gols. 17 gols, a melhor temporada do cara. Pedro no banco faz 20. Bruno Henrique tem 7 gols. 7 gols. Pedro tem o quê? 5, se eu não me engano. Não é isso? Pedro tem 5 gols. Pedro tá jogando? Então é inadmissível, cara, a possibilidade de vender Pedro. Ou que seja Arrascaeta. Só que hoje o time está jogando para Arrascaeta e não para Pedro, o que é prejudicial, lógico. Só que Arrascaeta tem 32 anos, 31 anos, tem no máximo mais 2 temporadas aí. É um cara que já mostrou que não aguenta jogar os 90 minutos, joga 70 minutos, 45, já tá morto, já some dentro de campo. Imagine daqui 2, 3 anos. Só mesmo assim, eu ainda continuo com minha opinião. Não se deve nem cogitar em vender Arrascaeta ou em vender Pedro, tá? Porque são jogadores muito difíceis de encontrar. A questão de qualidade técnica é muito difícil de encontrar esses jogadores. E ele pode sim adaptar, como tá fazendo agora para Arrascaeta, jogar de falso 9, jogar mais próximo da área, jogar em uma zona mais confortável para ele, que não exige tanto dele, né? E provavelmente ele vai ficar nessa posição daqui para frente, por causa da idade dele. Como também pode fazer uma adaptação para Pedro. Mas não dá para dispensar um jogador do nível de Pedro. Não acha, tá? Não acha. Você pode achar jogador que faça gol, sim. Pode achar. Mas com a qualidade que Pedro tem, não acha, cara. É só você pegar e analisar os gols que Pedro tem no Flamengo. Eu te pergunto, é qualquer centroavante que faz os gols que ele faz? Não é, cara. A qualidade é diferente. Tem gol de todos os tipos que você imaginar, com pouco espaço, com pé esquerdo, com pé direito, de peito, de cabeça. Gols que você nem pensa que cabe uma finalização, o cara vai lá e consegue fazer a finalização. São poucos os centroavantes hoje, os camisa 9, que conseguem fazer isso. Então, assim, é inadmissível. Só por causa de uma fase, o cara, né, acabou de voltar de lesão, mas não acredito que seja isso. Hoje, a fase dele, eu não acredito que seja por causa da lesão. Mas é inadmissível cogitar a possibilidade de vender um jogador do nível de Pedro, tá?